Eu fui incumbido hoje de fazer alguma reflexão, meditação, provocação, como vocês quiserem chamar, com vocês. Não sou tão bom quanto a Thalita, quanto a Pamela, quanto o Gilbran, mas eu vou dar o meu melhor aqui. E eu acho que eu estou muito mais empolgado com o que vocês vão também pensar, refletir a partir do texto de hoje, porque eu acho que é assim que a gente constrói, né? Como comunidade, um texto, uma reflexão. Eu quero começar a reflexão hoje a partir de uma carta de Paulo. E assim, eu sou acusado de ser uma pessoa muito paciente, às vezes, e otimista. Então, não tinha como eu escolher outra carta que não fosse a carta aos Filipenses. Acho que é a carta que eu mais gosto de Paulo. E eu queria convidar vocês para ler Filipenses, o capítulo 1, a partir do versículo 27. O texto diz o seguinte: só uma coisa, comportem-se de maneira digna do Evangelho de Cristo. Assim, indo vê-los ou continuando longe, eu ouço dizer que vocês estão firmes, num só espírito, lutando juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. E que vocês não têm medo dos adversários. O que para eles é sinal de perdição, para vocês é de salvação. E isso provém de Deus. Pois Deus concedeu a vocês a graça em relação a Cristo, não somente de acreditar nele, mas também de sofrer por ele, enfrentando o mesmo combate que viram em mim e que agora ouvem de mim. Portanto, se algum apelo existe em Cristo, se existe alguma consolação de amor, se existe alguma comunhão de espírito, se existe alguma ternura e compaixão, completem a minha alegria. Tenham o mesmo sentimento e o mesmo amor em harmonia com um só pensamento. Não façam nada por competição ou pelo desejo de receber elogios, mas com humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que ninguém busque apenas seu próprio interesse, mas também o interesse dos outros. É um texto que eu gosto bastante, é uma carta que eu sempre leio, que eu sempre estou meditando nela, e é muito interessante como que ao orar essa semana e pensar, né, no que eu poderia provocar hoje para a gente, seja uma carta sobre a alegria, né? Justamente no momento onde, numa semana, num dia que parece que é impossível estar ou ser alegre, né? No momento que antecede a nosso segundo turno, no momento em que a gente ainda, mesmo com a esperança no coração, a gente vê a nossa democracia ser demolida todos os dias, pouco a pouco, as nossas relações sendo desgastadas pouco a pouco. Então, parece ser muito difícil falar sobre a carta de Filipenses num momento como esse. Só para a gente ter um contexto, a carta dos Filipenses foi escrita por Paulo na segunda viagem missionária dele, onde ele vai a Filipos e ele encontra Lídia, a comerciante de tecidos, né? E quando, mais para frente, quando Paulo é preso, né, e ele escreve essa carta, estando preso, o tempo todo ele fala sobre essa alegria, né? Então, é uma carta que Paulo fala sobre a alegria no momento da vida em que ele não quer dizer que ele está realmente vivendo o melhor momento dele. Ele está preso, aguardando ser julgado, então ou ele vai ser liberto ou ele vai ser morto, né? Mas constantemente na carta é uma palavra que Paulo usa muito, a alegria. E
Aqui eu entendo essa palavra alegria não como o que a gente chama de otimismo tóxico, não aquela pessoa de pensamento positivo o tempo todo, vai dar tudo certo, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo perfeito. Eu acho que esse conceito aqui de alegria, ele está muito mais num estado de ser ou um lugar mesmo onde a esperança mora, né? É um estado, é um momento que a gente convive com o contentamento. Então, quer dizer, às vezes a gente está num dia ruim, mas está tudo bem. A gente está vivendo um problema super difícil e a gente tem que se contentar com ele, está tudo bem. Me faz lembrar a viúva, né? Lá no livro de Reis, quando fala, tá tudo bem, vai tudo bem. Na verdade, não está tudo bem, mas em algum momento a gente tem que encontrar esse contentamento. E eu acho mais importante falar no terceiro significado, talvez, o que significa alegria, aqui para na carta aos Filipenses, que é essa alegria que Paulo descreve, me parece ser muito mais uma paz interior diante de tudo o que está acontecendo na vida de Paulo naquele momento. Então, é literalmente uma paz que excede qualquer compreensão. Então, às vezes é aquele momento que a gente não sabe explicar o porquê as coisas estão acontecendo ou a razão delas acontecerem, mas se a gente não encontrar esse ponto de equilíbrio, esse ponto da alegria, do contentamento, da esperança, a gente sucumbe. Então, em algum momento, essa alegria ela precisa vir, de algum momento. E o que eu vejo hoje, né? Que depois desde 2018 para cá, para mim, até um pouco antes, a gente teve algumas conquistas, né? Eu vejo, por exemplo, a comuna, o momento que a gente está aqui agora, como uma conquista. Se não fossem os fatos que se dariam, que aconteceram, nós não estaríamos talvez juntos, talvez nós estaríamos em um outro momento, talvez a gente ia estar batendo cabeça nas comunidades que a gente está inserido, mas o que aconteceu é que as coisas se encontraram de um modo que fez a gente chegar nesse ponto comum aqui. Então, estamos todos aqui hoje, né? E quando Deus nos permite ou nos mostra que essa alegria que a gente precisa buscar, a gente precisa, quando a gente busca essa alegria, os nossos olhos são abertos também para as demandas que o reino de Deus exige de nós. Então, foi por causa dos movimentos de 2018 para cá que, por exemplo, outras vozes se levantaram, outras demandas começaram a ser colocadas pela igreja evangélica. E, nesse momento, não me faz... Eu fico lembrando o tempo todo que, a partir dessas demandas, as nossas dores são minimamente diminuídas, né? Porque quando o momento em que eu me coloco em desafio, eu me coloco no lugar do outro, essa alegria ela vem junto, porque não é uma alegria, não é uma luta que é só minha, uma luta que é do outro também. Então, é nesses pequenos momentos que eu sinto essa alegria que Paulo fala na carta aos Filipenses. E falar sobre isso me leva ao Evangelho de João, que é a segunda leitura que eu quero fazer. Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém mais um pouco de tempo me tornarão a ver. E ainda, por que eu vou para o Pai? E diziam, o que é um pouco? Não entendemos o que ele está falando. Jesus percebeu que eles estavam querendo perguntar e disse, vocês estão discutindo porque eu falei daqui a pouco não me verão mais, porém mais um pouco de tempo me tornarão a ver, e eu lhes garanto, vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas quando a criança nasce, ela nem se lembra da aflição, por causa da alegria. Porque o ser humano foi dado ao mundo. Agora vocês estão angustiados, mas eu logo os verei, e seus corações se alegrarão. E essa alegria ninguém vai tirar de vocês.
Jesus está falando claramente aqui da subida dele ao céu, né? Do momento dele ao Calvário, mas a gente pega esse mesmo contexto, né? A gente pega esse mesmo significado, e Jesus fala o tempo todo para a gente que a gente tem que permanecer no amor. E permanecendo no amor, essa alegria é renovada constantemente em nós. Então, para finalizar essa reflexão, eu não poderia finalizar de uma maneira diferente. Eu trouxe um texto, uma música do Milton, que ele fala justamente isso, né? Qual é a oração que a gente deveria fazer todos os dias, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de luta, mesmo em tempos onde a alegria parece não ser bem-vinda? Milton nos diz que eu quero a utopia, eu quero tudo e mais. Eu quero a felicidade dos olhos de um pai. Eu quero a alegria, muita gente feliz. Eu quero que a justiça reine em meu país. Eu quero a liberdade. Eu quero o vinho e o pão. Eu quero ser amizade. Eu quero amor, prazer. Quero que a nossa cidade sempre ensolarada e os meninos e o povo no poder. Eu quero ver São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha o que vai ser real, bom sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos do quintal. Sem polícia, nem milícia, nem feitiço. Cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é que sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu viver bem melhor. Doido para ver o meu sonho teimoso um dia se realizar.